Boa noite, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus. Ele tá sempre nos momentos bons, nos momentos ruins. E a próxima música que a gente vai cantar fala um pouquinho sobre isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele damos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. A próxima agora é Tua Mão. Vamos lá? Tua mão criou o mundo e o que nele há. Tua mão criou estrelas e firmou o mar. Tua mão guiou Abraão no seu caminhar. Tua mão
Então, agora vamos para a última música que fala que Deus continua bom, Ele continua sempre bom. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega um dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. É isso, pessoal. Até a próxima. Que música bacana, né? Ela nos fala que Deus continua sendo bom, mesmo quando Ele nos fala um não. E a história dessa semana é muito especial. É uma das minhas preferidas. Ela conta a história de uma família enorme, cheia de irmãos, cheia de confusão. E vocês sabem que eu tenho uma família muito grande. Eu tenho 8 irmãos. E na minha família também tinha muita confusão, muito ciúme, muita briga. E ainda tem até hoje. Então nós vamos ouvir a história. Presta atenção que depois eu quero contar um pouquinho mais para vocês sobre o motivo de que eu me identifico tanto com essa história. Então, Luciana, é com você. Esta é a história da família de Jacó. Sabe aquele que negociou um prato de lentilha e ficou com a bênção de seu pai? Vocês lembram dessa história? Então, Jacó era casado com 4 mulheres e tinha 11 filhos. O xodózinho dele era José. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos mais velhos, que eram os filhos das outras mulheres do seu pai. José, ele era filho de Raquel, e os irmãos não gostavam dele, pois ele dedurava ao pai todas as coisas erradas que eles faziam. Um dia, Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, bonita, de mangas compridas. Imagine o que aconteceu. Os irmãos já achavam que o pai amava mais a José do que a eles, mas como não ganharam nenhuma túnica, só José ganhou, tiveram a certeza de que ele era o preferido do pai. Os irmãos ficaram com ódio dele e eram bem grosseiros quando falavam com José. Estavam com muitos ciúmes do irmão caçula. Numa noite, ele teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: tá se achando, José? Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a
a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer com esse sonho que você teve, José? Por acaso eu sou o sol, a sua mãe é a lua, os seus irmãos são as estrelas, e todos nós vamos nos ajoelhar diante de você? Os irmãos de José tinham inveja dele e começaram a planejar um plano. Um dia, Jacó disse a José: Venha cá, filho, vou mandar você até onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Veja se eles e os animais estão bem e me traga notícias. Obediente, José foi ao encontro dos irmãos, andando pelo campo. Os irmãos o avistaram de longe e começaram a colocar o plano de vingança em prática. Lá vem o José sonhador. Venham, irmãos, vamos dar um fim nisto agora. Podemos bater nele e jogar dentro de um poço fundo e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben, um dos irmãos, ouviu isso, quis salvar José dos seus irmãos malvados e disse: Não vamos fazer isso, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvar José depois que os irmãos saíssem de perto e enviaria ele de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa. Depois pegaram José e o jogaram lá dentro do poço, que estava vazio e seco. Rúben, o irmão que estava com peninha de José, tinha saído para cuidar dos animais para dar uma despistada. E os outros irmãos sentaram para comer, ficaram rindo da maldade que fizeram com José. De repente, viram que ia passando uma caravana de comerciantes que estava indo para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e especiarias. Aí Judá disse aos outros irmãos: Tive uma ideia melhor. Vamos vender José, assim ganhamos um dinheirinho. Todos os irmãos concordaram. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, ele ficou desesperado, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: José não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? O que falaremos ao nosso pai? Então os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Papai, achamos isso aqui. Será que é a túnica do José? Jacó reconheceu a túnica e disse: Sim, é a veste do meu filho querido José. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de profunda tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Enquanto isso, lá no Egito, José foi vendido a Potifar, um homem bem importante da guarda do rei do Egito. A Bíblia fala que o Senhor Deus estava com José. Ele nunca estava sozinho, Deus sempre estava com ele. José ficou morando na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Era caprichoso, muito trabalhador, organizado, dedicado. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a se interessar por José. Um dia ela disse: Vem aqui, José, você é tão lindo. Ele recusou, percebeu que ela estava se apaixonando por ele, então disse assim: Escute, o meu dono Potifar confia em mim. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Eu respeito o meu dono. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão errada e pecar contra Deus? Todos os dias José evitava estar perto dela, mas um dia ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum outro empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, agora você não me escapa. Mas ele fugiu,
Correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, esse escravo que o meu marido trouxe para casa entrou no meu quarto e quis me agarrar, mas eu gritei o mais alto que pude e ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que Potifar voltou para casa e ela contou toda a história para o marido. Potifar ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com José. Vocês têm ideia do que aconteceu com ele lá na prisão? Então, acompanhe a continuação dessa história no nosso próximo encontro. Essa história está lá em Gênesis, no capítulo 37 até o 39. Nós vamos dividir em 2 semanas, vamos contar uma parte hoje e outra parte semana que vem. E, como a Lu contou para nós, José tinha uma família e nessa família ali entre os irmãos estava rolando um sentimento de inveja, um sentimento de raiva e até um sentimento de ódio, vocês viram? Você já sentiu isso? Eu já. Às vezes a gente começa a ficar com ciúmes, depois vai crescendo, você começa a ficar com raiva e você começa a ficar com muita raiva e com ódio. Agora, eu te pergunto, na sua família, aí na sua casa, você que tem irmãos, você já percebeu alguma vez você sentindo, o meu irmão ou a minha irmã é o preferido da casa? Ele tem isso, ela tem aquilo, e eu sempre fico com a pior parte? Então, os irmãos de José estavam com esse sentimento. Por que ele tem que ganhar sempre o melhor presente? E, às vezes, a gente também pode sentir isso com amigos. Por que o meu amigo pode ter um celular e eu não posso? Por que o meu amigo pode jogar a hora que ele quer e eu não? Parece que os amigos têm tudo o que a gente não tem. Você já sentiu isso? Então, esses sentimentos, eles são normais. Todo ser humano sente isso. Mas ele é um sentimento muito perigoso também. Então, é importante que você perceba quando você começa a sentir isso. Então, eu quero te dar uma sugestão. Faz um desenho de uma pessoa parecida com você e escreve aí que sentimento você tem percebido mais em você. É raiva, é comparação, é inveja. O que mais você tem percebido? E eu gostaria que você falasse com alguém sobre isso. Sabe por quê? Porque se a gente não fala sobre o que nós estamos sentindo, isso começa a ficar muito grande e fica parecido com o sentimento dos irmãos de José. Começa a ter vontade de destruir, de matar, de ferir, de fazer o outro sofrer. Então, os nossos sentimentos, eles precisam ser colocados diante de Deus. Então, você pode orar por isso, falar assim: Deus, eu estou sentindo isso, me ajuda. Então, nós não podemos negar, mas a gente também não pode dar espaço para eles se transformarem numa coisa ruim. Por quê? Os irmãos deixaram que isso se transformasse numa coisa muito ruim. Olha o que eles fizeram. Eles sentiram raiva, ódio, eles venderam José, eles mentiram para o pai. Percebam que uma coisa errada nunca anda sozinha. E depois eles veem o pai sofrendo e eles precisam guardar esse segredo e eles começam a sentir provavelmente muita culpa. Então, um segredo que você precisa guardar é sempre uma coisa que faz muito mal. Então, se você tem alguma coisa que você nunca contou para ninguém ou que alguém pediu um segredo, escolhe alguém e conta e pede para essa pessoa orar com você. Isso é muito importante. E eu quero te falar também um pouquinho do sentimento de José. Você já imaginou como José fez essa caminhada? Primeiro ele foi jogado no poço, depois ele foi vendido. Imagina, José vendido, ele atravessou um deserto andando no sol,
um calor de dia, um frio de noite. Provavelmente ele sentiu sede, sentiu fome. E quando ele chega no Egito, ele vai para o mercado de escravos. Então imagina você ficar num lugar lá e as pessoas passarem, olhar para você e falar, não, esse não, muito magro. Esse não, muito esquisito, eu não quero. E José, a Bíblia fala que José em nenhum momento reclamou. Quando Potifar compra José, e José é levado para uma casa muito bonita, Potifar trabalhava próximo do faraó, então imagine a casa dele, devia ser muito linda. Na casa de Potifar, José tem uma escolha. E ele escolhe fazer o melhor, ele escolhe fazer bem feito. Então, quantas vezes a gente reclama? Você costuma reclamar? Eu, às vezes, eu preciso ficar me policiando, ficar me cuidando para não reclamar demais. Então, se você fizesse uma lista das coisas boas que você tem, as coisas para agradecer, o que podia entrar nessa lista? O que Deus já fez por você? A gente podia colocar... Você já ficou doente? Então, se você ficou doente, você foi curado, certo? Então, você já foi curado, você tem comida, você tem cama, você tem as pessoas perto de você. Você tem brinquedos? Tem, né? Então, pelos teus brinquedos. E a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar, mesmo a situação estando difícil, mesmo não podendo ir brincar lá fora, mesmo tendo muitos motivos como José tinha para reclamar, a gente pode escolher agradecer. Então esse é um desafio para você. E José, depois que ele passou toda essa situação, a Bíblia diz que Deus estava com ele, que Deus estava com José e abençoava tudo que José fazia. E José se esforçava para fazer bem feito. Então, lá em Gênesis 39, no versículo 2, fala assim que Deus estava bem pertinho de José. E essa promessa também é para nós. Deus está bem pertinho, não importa o quanto as coisas deem errado. E Deus, ele continua no comando, ele continua com a gente, mesmo quando as pessoas erram, mesmo quando a situação está difícil, Deus continua pertinho da gente. E será que José sentiu sozinho quando ele estava lá no trajeto, no poço, no trajeto para o Egito? Eu acredito que sim. Você já se sentiu sozinho? Eu já me senti sozinha muitas vezes. Já me senti sozinha estando sozinha, já me senti sozinha estando com os meus irmãos, já me senti sozinha no meio de uma multidão, já me senti sozinha com outras pessoas. Então, às vezes a gente se sente sozinho mesmo tendo gente perto. Você já se sentiu sozinho quando os teus pais estão ocupados fazendo uma outra coisa? Ou quando você não tem com quem brincar? A gente se sente sozinho, né? Agora a Cláudia vai contar para nós como que ela lidou com esse sentimento de medo, de estar sozinha. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o medo. Quando eu era criança eu tinha muito medo, principalmente medo do escuro. Eu não conseguia enfrentar o escuro. Mas às vezes eu tinha que entrar no quarto e até acender a luz era aquele desespero. O coração batia muito forte e eu nem sabia o que fazer. Ficava pedindo assim, rápido, 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 pensando, acende rápido essa luz. E parecia que aqueles segundos demoravam horas. Também não conseguia ir na garagem, que era bem escura, e às vezes eu tinha que ir até a garagem e não conseguia enfrentar esse medo. Mas aos 9 anos eu aceitei Jesus, pedi para Jesus vir morar aqui dentro do meu coração. E ele me ensinou a enfrentar os medos. E eu aprendi que era só eu chamar e Jesus estaria ali comigo, né? Porque Jesus está sempre com a gente. Então eu dizia, Jesus, me ajuda a enfrentar esse medo, entra comigo. E aos poucos eu fui aprendendo a confiar e não sentir mais medo. Hoje ainda, quando eu me sinto sozinha ou me sinto com medo de alguma coisa, eu clamo e peço a Jesus que venha comigo. Obrigada, Cláudia. Então, provavelmente José,
ele se sentiu muito sozinho no poço, depois vendido pelos seus irmãos, depois lá no Egito, num lugar onde ele não sabia falar a língua, onde ele estava no meio de pessoas completamente estranhas. Provavelmente José, ele se sentiu muito sozinho. Mas a Bíblia fala que Deus estava com ele. E esse versículo que eu quero deixar como versículo da semana para nós, fala assim, lá em Hebreus 13:5, não te deixarei, nem nunca, jamais te abandonarei. Então essa é uma promessa que Deus fez para José, fez para Abraão, fez para várias pessoas, Deus para Josué, e Deus faz para nós. Ele fala assim, olha, eu nunca vou te deixar, nem nunca, jamais vou te abandonar. Não é legal? Parece até um abraço de Deus, assim, de falar, eu vou estar com você. Não importa quantas coisas estiverem dando errado ou parecerem estar dando errado, eu vou caminhar com você. Então, mesmo nessa pandemia, nessas situações, nas brigas, nas situações na sua casa ou nos teus sentimentos, Deus está junto. Então essa história nos mostra que Deus está junto, Deus está perto, independente dos erros, das circunstâncias, do que dá certo, do que dá errado. E se você quiser olhar essa e outras histórias, a gente tem uma dica de aplicativo para você. Mostra para nós, Bia. Oi, gente, eu sou a Bia e hoje eu vim aqui mostrar para vocês um aplicativo super legal. Eu adoro ele. O nome dele é Bíblia Crianças. Vamos lá? É esse daqui. Ele tem várias histórias, musiquinhas pra gente ouvir que são as histórias, e as histórias são bíblicas, e tem atividades, bonequinhos. Ó, quando você aperta no bonequinho, ele se mexe. E aqui você pode ler. E é isso, gente. Aqui você vai passar e aqui você vai voltar. Beijo! Legal, né? Então pode fazer as atividades, pode ouvir outras histórias, esse aplicativo é muito bacana. E se você quiser brincar, quiser fazer uma gincana, a gente vai fazer uma gincana hoje no Zoom. Então anota aí o meu telefone, você entra em contato e nós vamos brincar um pouquinho mais lá. E eu quero terminar com uma oração. Jesus, me ajuda a acreditar que o Senhor vai cuidar de mim. Me ajuda a acreditar que o Senhor vai abençoar quando eu decidir fazer o que é certo, mesmo quando todos estão fazendo diferente, Deus. E cuida da minha família, cuida dos meus sentimentos, me ajuda também a confiar ao Senhor tudo aquilo que eu penso e sinto. Obrigada porque o Senhor está comigo, o Senhor prometeu nunca me deixar, nem nunca, jamais me abandonar. Em nome de Jesus, amém. Boa semana para você e até domingo que vem.